Você quer ver um negócio? Eu vou medir aqui, ó, e aí você vai observar que a gente tem exatamente isso, ó, 1,50 milímetros de distância. Ou seja, ele está aplicando nesse ponto, né, devido à curvatura e o arredondado da linha do traço, ele está explorando esse comprimento mínimo. Se eu trabalhar com 1.0, por exemplo, ele vai explorar ainda mais, só que eu acho exagerado, tá? 1.0 eu acho desnecessário nesse caso desse desenho. Mas se você colocar, ele vai aceitar, tá vendo? Porque ele prefere trabalhar, o programa prefere trabalhar com objetos mais suaves, bem arredondados. Não estou dizendo que isso é uma vantagem, tá? Não estou dizendo que é uma vantagem. Não me confunda, não. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Deixar isso bem claro, porque tem desenhos que eu considero, sim, a possibilidade de trabalhar com 1.2, 1.5, até 2.0. Depende muito do desenho. Para essa proposta aqui, que é o que eu estou analisando agora, eu considero que 1.5 é o ideal de comprimento mínimo. 1 é exagero, 1.5 é ideal, 2 também é exagero, ou seja, 2 é um valor alto para esse desenho, então ele vai ficar com alguns bicos, algumas formas mais quadradas nos contornos, e 1.5 eu acho que nesse caso é ideal. Pode ser que alguns objetos, ainda que você trabalhe com 1.5, pode ser que ele não fique tão suave, igual aqui, por exemplo, olha. Se bem que aqui a própria linha que você fez, né, o próprio traçado, ele já não é suave, aí não tem jeito. Se a linha vetorial que você desenhou para fazer a aplicação dos pontos, se ela não for arredondada, aí é claro que o bordado, a programação, o ponto do bordado em si também não vai ser. Para ser arredondado, o vetor também teria que ser arredondado. E aí, uma vez arredondado o contorno, quando você diminui aqui agora para 1.2, por exemplo, ele ficaria mais arredondado aqui também. Mas isso é uma questão de estética, uma questão de rever aí o que você prefere que o desenho fique, né? Eu particularmente gosto, por exemplo, dessa linha aqui, ó, 1.5. Ó, tá vendo? Já ficou mais arredondado, aonde precisava que fosse mais arredondado, porque nessa parte arredondada, essa barriga aqui dessa linha, ela com 2.0 fica quadrado, se colocar 2.5 fica mais quadrado ainda, se colocar 3.0 ou desativar aqui o comprimento mínimo para trabalhar com a variação normal do comprimento do ponto, vai ficar mais quadrado ainda. Então, nesse caso aqui, eu utilizaria por padrão, tá? Ou seja, em todos esses objetos que eu estou vendo aqui, eu trabalharia com esse 1.5, tá? De olho fechado. Trabalharia com 1.5, que ele vai aplicar essa suavidade em todos os objetos. Caso você faça isso, aplicando em todos eles, e perceba que algum objeto ainda está quadrado, aí você pode pegar aquele objeto, que normalmente vai ser um objeto bem pequeno, e pontualmente diminuir, por exemplo, o comprimento mínimo em uma fraçãozinha aqui, de 1.5 de repente para 1.2, para ele arredondar ainda um pouco mais, caso seja necessário trabalhar isso especificamente com um objeto ou outro que tenha ficado ainda com um formato mais quadrado, tá? Então é claro que aqui eu não vou levar ao pé da letra, porque eu sei que aqui é um crânio da caveira, então não pode ser tão suave em toda a caveira. Então ela vai ter algumas partes do crânio aqui mais pontudas, uma parte mais quadrada, que seria sim a característica do próprio desenho, né? Então nada de errado nesse aspecto. Agora em algumas partes eu considero, principalmente aqui no olho, que é arredondado, então eu considero esse 1.5 aqui bem favorável para você trabalhar o comprimento mínimo do ponto corrido triplo.